essa busca constante da presença dele e da palavra dele, e ele tem nos direcionado, né, nesse tempo tão difícil, onde tanta gente tem tanta informação, né, e tanta informação que não leva para lugar nenhum. É engraçado, né, irmãos, porque ao mesmo tempo que nós temos tanta informação, internet, rapidez, agilidade nas informações, às vezes nós não temos informação nenhuma, porque essas coisas tão pequenas e simples, como uma informação que possa trazer cura, né, para todo mundo, não se tem. E ao mesmo tempo se tem tantas outras hipóteses, cogitações, conjecturas, de tanta gente se diz saber, estar fazendo as coisas certas. Chega a dar até medo, né, gente? Tem tanta gente fazendo a coisa certa que não sabe o que está fazendo, mas tudo bem. Só um pouquinho de filosofia nessa manhã, né? Muita gente fazendo tanta coisa para corrigir o que não sabe o que está fazendo. Ah, meu Deus, vamos lá então, Senhor. Vamos lá então, queridos, porque nós estamos aprendendo aqui com a história de Jacó. Ontem nós vimos o capítulo 34, né, que falava do conflito ali de Jacó. Ele foi para Sucote, né, e ali então tem a história de Siquém, que violentou sua filha, depois quis casar, ele tentou fazer uma aliança, fizeram uma aliança com eles, mas na verdade não era bem uma aliança, era uma estratégia de morte, porque daí usaram disso, né, do corte do prepúcio ali, de todo ali aquele povo de Siquém para matá-los, né, de uma maneira até covarde, e enfim, e trouxe todo um transtorno a ponto que agora eles não têm sequer mais ambiente para permanecer naquele lugar ali, porque os olhos, né, de todos os povos que estão ao redor ficaram contra, principalmente pela maneira que eles efetuaram a coisa, né? Porque uma coisa é você julgar e condenar alguém por um crime. Eles poderiam ter julgado e condenado até a morte Siquém por ter violentado a Diná, mas não, primeiro eles fazem um acordo, eles fazem uma aliança com aquele povo para poder, de uma forma muito, né, baixa, matar todo aquele povo, enfim, e traz com isso uma animosidade muito grande de todos daquela região para com o povo de Jacó, para com o povo de Israel. Então nós finalizamos o capítulo 34, né, havendo ali uma discussão, né, dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, tá, que Jacó falou assim: vocês me puseram, tá, agora em grandes apuros, né, traindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus e habitantes da terra. Somos poucos e eles já juntam suas forças. Olha só, e se eles juntarem suas forças, nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Então, preocupado com as consequências daquela ação toda. Mas eles responderam: está certo tratar nossa irmã como uma prostituta, né? Porque ele está dizendo assim: e o que fizeram com a nossa irmã Diná, né? Com a sua filha Jacó? Enfim, e acabou assim o capítulo 34. Capítulo 35, então iniciamos o quê? Agora então, com Deus, né? Deus falando com Jacó, né? Deus disse a Jacó, é o versículo número 1, abre aspas: suba a Betel e estabeleça-se lá. Deus, como sempre, está no controle de todas as coisas, ou está ciente de todas as coisas. Eu falo que ele não está mais no controle, porque parte do controle que é dele, ele coloca nas nossas mãos, né? E chama isso de livre-arbítrio, então, e ele não interfere, ele vai apenas tentando nos ensinar a obedecer a ele, ou à vontade dele, para que assim nós conduzamos a nossa vida de maneira segura. Talvez o grande desafio, irmãos, para a nossa vida no todo, nós vivemos muito preocupados, né? Com as bênçãos, com as maldições, com as nossas ações erradas. Observe que não haveria ações erradas, não haveria maldições se houvesse obediência. Então, talvez, queridos, em vez de a gente ficar correndo atrás aí de um band-aid, né, ou de um remédio para curar as nossas maldições, curar os nossos infortúnios, as nossas enfermidades, que tal se a gente fosse simplesmente obediente, né? Porque a obediência, ela quebra a maldição. Nós não precisamos mais do que a obediência à palavra de Deus e a Deus para que a nossa vida ela caminhe sempre em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e mesmo que ande por vale de sombra de morte, vamos estar seguros, porque a obediência nos protege. Então, queridos, eu falo isso porque de manhã cedo o pastor Marcos também citou a importância da obediente, né? Ele até citou ali o nome da pastora Odá, que foi a nossa pastora, ele falou sobre obediência também, enfim, e muitas outras coisas. Então, queridos, eu quero aqui ressaltar para você que às vezes nós estamos tão preocupados em que remédio temos que tomar,
ou em que remédio que vai curar, né, esse bichinho da goiaba que está aí, em que remédio que vai solucionar o nosso problema financeiro, familiar, que remédio que soluciona o problema do meu casamento, tá? E sendo que se a gente se preocupasse em obedecer, né, o que a palavra de Deus nos pede, o que Deus nos pede, seria suficiente, né, e não precisaríamos sequer encontrar um remédio, porque a nossa vida seria uma fonte de cura, uma fonte, né, de crescimento contínuo. E eu quero então convidar você a isso. Por isso que eu estou ensinando a palavra para você, para que você possa ouvir, guardá-la no teu coração e obedecê-la. Versículo 1, capítulo 35, fala assim que Deus então falou a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Aqui a primeira lição que eu quero tirar para você é o seguinte: Deus, mais uma vez, então dando o quê? Dando um direcionamento. E agora cabe ele obedecer ou não. Se a gente for ver, Deus já tinha feito isso lá atrás, Deus já tinha mandado ele, né? Lá atrás, não sei se você lembra, já havia em Betel mesmo, foi onde Jacó teve um encontro com Deus, viu aquela escada subindo e descendo, os anjos subindo e descendo, dormiu ali sobre uma pedra, e Deus falou com ele, e ele fez uma aliança com Deus. Queridos, então assim, agora então ele está lá em Padan-Aram, na casa do seu sogro, né, do seu tio Labão e sogro, né, dele. Agora então Deus fala para ele sair de lá e fala para vir para a terra que o Senhor ia mostrar, né, ali. Então quer dizer, Deus, ele vai para Sucote, no meio do Siquém, daquele povo cananeu, enfim, você vê ali uma série de coisas que na verdade você não vê porque elas estão assim cobertas nas entrelinhas, mas você vê um Jacó continuando fazendo o que quer, né? Na desculpa de que está fazendo algo para Deus e de Deus, mas fazendo o que quer. Isso é o que acontece muito nas nossas vidas. Nós usamos muito Deus, a sua palavra, para nós fazermos o que queremos, tá? E dizemos que estamos fazendo a vontade dele, né? Na verdade, nós estamos usando a palavra dele, usando a casa dele, usando o nome dele para fazer as nossas coisas. E por isso dá tanta coisa errada. E depois a gente tem a coragem ainda, né, e a cara de pau de chegar e falar: não sei o que está acontecendo, tenho feito tudo o que Deus tem me pedido. Tem. Né? Então, porque se você estivesse fazendo tudo o que Deus tem te pedido, queridos, você não estaria em aflição, em angústia, não estaria inseguro e não estaria tendo que fugir agora, né? Então não venha com história para você mesmo, não acredite nas mentiras que você mesmo diz a você mesmo, mas muito pelo contrário, né? Busque a verdade do Espírito de Deus que habita em você para que você possa entender que existem aflições, sim, inclusive de estar com Ele, vivendo nele e para Ele, mas, querido, a segurança, jamais não seremos protegidos. Deus jamais deixou de proteger. Deus aqui, o que Ele está fazendo? Protegendo Jacó. Assim como protegeu Abraão, protegeu Isaac, agora Ele protege Jacó, e não é pelo merecimento de Jacó, muito pelo contrário, mas por causa de uma promessa que Ele tinha a Abraão, queria abençoar a sua descendência. Então entenda uma coisa: Deus vai proteger, Deus é a minha segurança e a sua, e não é por aquilo que a gente faz não, queridos, mas por causa de uma promessa que Ele tem, né? Uma promessa que Ele tem de nos guardar e nos abençoar. Agora cabe a nós ouvirmos e obedecermos a Ele. Olha só, então no versículo 1, olha quanta coisa nós já tiramos de lição, quanta coisa nós já absorvemos. Queridos, outra coisa que eu quero chamar a atenção, Deus fala assim para ele: então suba a Betel. O que é Betel? Betel é a junção de duas palavras, né? Bet-El, né? El, Deus, né? Bet, casa, então casa de Deus. Então ali Deus está falando assim: olha, vá para a casa de Deus. Deus, veja bem, Deus num ato de livramento para Jacó e todo o seu povo, fala para onde? Vá para Betel, vá para a casa de Deus. Queridos, e se estabeleça lá. Sabe o salmista, né? Encontrei seus altares em Deus. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. Como andorinha encontrou casa, né? E encontrou ninho para si, assim eu encontro na sua casa. Ah, meu Deus, aleluia, Jesus. Queridos, isso é muito forte, porque eu não estou falando necessariamente de uma igreja, de estar numa igreja, mas a igreja, ela é sim também a casa de Deus, porque é onde nós, filhos de Deus, nos reunimos para sentar à mesa com o Pai, comermos junto com o Pai, né, adorarmos juntos com o Pai. Então a necessidade de sermos igreja, de estarmos no formato de igreja, de estarmos unidos em todas as nossas imperfeições, mas sentados à mesa com o Pai. O que vai nos assegurar a grande vitória é estarmos
à mesa com o Pai, querido. Guarda isso no teu coração. E a instrução do Senhor é o seguinte: quando você está se sentindo meio perdido na sua vida, meio com medo, achando que vai ser destruído, e vai mesmo, se você não obedecer a Deus, tá? Então, vai para Betel, vai para a casa do Pai, vai para a presença do Pai, tá? Então aqui talvez a gente poderia já parar aqui, né, gente, o nosso devocional, mas vamos continuar, tá? Versos 2 diz assim: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Primeiro, irmãos, o que o povo de Deus estava fazendo com deuses estrangeiros? Para começar, Raquel, esposa de Jacó, o que ela tinha que ter trazido lá as imagens, os deuses do seu pai? Então observe que aqui, irmãos, o que Deus está tentando não é que faça uma purificação. A gente precisa entender isso aqui como um avivamento no meio do povo. Uma vez que eu estou disposto a ir para Betel, para a casa de Deus, eu preciso entender que eu estou indo ao encontro de um avivamento. Toda vez que eu promovo o encontro com Deus, um avivamento, então automaticamente eu não vou conseguir me encontrar com Deus carregando comigo, tá, coisas de outros deuses, carregando comigo, né, dogmas que prendem a minha vida como uma doutrina, como uma religião, como outras crenças, porque isso não vai permitir, tá, que eu possa habitar na casa de Deus. A casa de Deus é a casa dele e só dele. Para ele, por ele, são todas as coisas. Então não cabe lá, não há espaço para mais nada, e ninguém a não ser ele e nós. Então é hora de você deixar os seus deuses, é hora de você deixar suas imagens, é hora de você deixar suas religiões, é hora de você deixar suas doutrinas que só te prendem a dogmas, a governos humanos que querem... você está falando para sair da igreja? Não, jamais, ao contrário, estou falando para você continuar na igreja, sendo igreja, não importa a placa, não importa a denominação, mas muda apenas a consciência, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra-se disso. Então não é, pelo amor de Deus, movimento sem igreja, não, gente, tá? Isso aí é mais outro argumento de homens que às vezes querem... os seus egoísmos, criarem as suas plataformas, né, atuais e sugestivas para se promover num período. Não, entenda, eu falo para você sair da igreja, é a mesma coisa que eu falo para você sair da sua casa, do meio da sua família. Claro que não, queridos, tá? Mas torna a tua casa uma igreja de verdade, torna a tua igreja uma igreja de verdade, amando uns aos outros, né, estando junto na mesa com o Pai, isso sim, queridos. Ou seja, ao contrário, em vez de sair, põe Deus na mesa, né? Porque você tem que estar na casa, mas teu pai está lá para fora, batendo na porta, tentando entrar. Então, queridos, por isso que ele fala: livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem e troquem as suas roupas. O que significa purifiquem e troquem as suas roupas? Né? Purifique-se é o quê? Né? Seja... né, limpo, né, troque as suas roupas, ou seja, porque as tuas vestimentas, o que está revestindo você é impuro. Coloca a vestimenta nova, coloca uma vestimenta que esteja limpa, né, porque você está indo para a casa do Pai, você está indo para a casa de Deus. Versos 3: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus. Falou de altar, falou de sacrifício, falou de adoração, falou de invocar a presença dele, tá? Que me ouviu no dia da minha angústia. Olha só, Jacó tinha muita consciência que quando pegava, ele sabia aonde é que ele tinha que recorrer. E ele falou assim: olha, nós vamos para a casa de Deus, aonde o dia que eu tive minha angústia. Por que tive minha angústia? Porque foi o dia que ele fugiu. Ele teve que fugir do seu irmão Esaú, que queria matar ele porque ele roubou a primogenitura. E ele então, ali em Betel, ele achava que ele ia morrer, e ele põe a cabeça sobre uma pedra, dorme, e tem toda aquela revelação de Deus. Deus aparece para ele, fala com ele, faz promessa, faz aliança, ele promete dar o dízimo de tudo, enfim, e tudo aquilo lá que você já leu e estudou conosco nos capítulos anteriores. Então, ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. A grande verdade, gente, é que Deus, ainda que Deus não quer que você ande em todos os lugares, porque Ele quer dirigir você, mas às vezes você está querendo dirigir Ele, mesmo você na sua rebeldia, Deus sempre está com você. Deus está ali, de certa forma, te protegendo, te guardando, mas não precisava ser assim. Essa não é a ordem natural, não é Deus correndo atrás de você, é você, e não é você também correndo atrás de você, é você estando com Deus, aonde Ele estiver.
Entendeu? Então não é também limitado, mas aonde ele estiver. Então guarda isso, é a presença dele que te conduz, queridos. Tá? Versos 4. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do grande árvore próximo a Siquém. Enquanto eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Por quê? É óbvio, todo mundo viu que eles estavam saindo. Tá? E eles tinham acabado de matar ali, queridos, os homens de uma cidade. Né? E eles estavam com medo, justamente que eles se unissem e viessem destruir. Então o que acontece? Deus precisa intervir. Então nós vemos o quê? Quando ele ouviu a Deus, quando ele obedeceu a Deus, quando ele disse para o povo dele, vamos para Betel, vamos obedecer a Deus, a gente vê que Deus faz algo sobrenatural. A Bíblia não diz o quê? A Bíblia só fala assim que quando eles partiram, o terror de Deus. Eu falo que Deus é terrível. Eu digo que Deus é terrível. As pessoas às vezes não me entendem. Eu falo, esse meu Deus é terrível, mas terrível no bom sentido. Ele é um terror, irmãos. Deus é terror, Deus é terrível. Mas não é um terror para nós. É um terror para quem desobedece a ele ou quem está tentando impedir os planos dele. Por isso ele é Deus. Então aqui ele fala assim, né, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou, tá, perseguir os filhos de Deus. Por que não perseguiram os filhos de Jacó? Porque Deus falou assim, não se meta com eles. Eles estão comigo, mas são um bando de safado, acabaram de matar todo mundo. Sei disso, estou tentando melhorar eles faz tempo. Inclusive foram meus filhos, eu gerei, né, como vocês também tiveram oportunidade e não aceitaram. Podiam até ter feito uma aliança, podiam até estar juntos também. Né? Queridos, eu não falei no capítulo 34, mas um dia a gente vai voltar para ele. A gente falou ontem do 34, e após eu encerrar a live, queridos, Deus falou muito sobre graça de Deus, sobre favor de Deus. Daí você entende muito por que Deus abençoa o que parece estar andando errado. Não, isso é graça de Deus, não é concordância com as coisas erradas. Então observe que aqui, irmãos, a graça de Deus continua, porque ele continua com a sua graça sobre este povo de Jacó, ou seja, não é porque havia um merecimento, não é porque havia uma atitude correta dele, muito pelo contrário, porque havia uma graça de Deus, um favor de Deus, uma escolha de Deus, um favor imerecido de Deus sobre este povo, e claro, com um propósito, com o objetivo é o seguinte, eles iam ser transformados, eles vão chegar, eu vou chegar onde eu tenho que chegar, você vai ter que chegar, você vai chegar, se você não abandonar Deus, você vai chegar onde tem que chegar, tá? Porque é Deus que está cuidando disso, não é nós, graças a Deus ele não deixou na nossa mão. Verso 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor e ninguém ousou perseguir os filhos de Deus. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e ali deu o nome de El Betel. Observe que ele faz um altar em Betel e dá o nome do que? El Betel. Eu já ensinei para você que o prefixo El significa Deus. Betel, casa. Então, Betel, casa de Deus. El Betel, Deus na casa de Deus. Tá? Então, ele faz o altar e ele chama aquele altar de Deus, a mesa de Deus, na casa de Deus. Queridos, eu e você precisamos construir o nosso altar, né? Não só na casa de Deus, mas para Deus. Não é para mim, não é para você, não é para os nossos filhos, é para Ele, onde nós sentamos nesse altar com Ele, onde nós somos o alimento. Conforme a palavra do Senhor Romanos, eu sou o sacrifício vivo que a gente vai comer neste altar junto, mas com Ele. Jesus fez isso, Jesus foi, deu a carne dele para ser moída por nós. Tá? Então agora chegou a nossa vez de pegar a nossa cruz e fazer a mesma coisa, mas com Ele, sentando com Ele, a mesa dele, o altar, El Betel, Deus da casa de Deus. Tá? Grava isso no teu coração. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Versos 8, Débora, ama de Rebeca. Lembra que Rebeca é a mãe, de Jacó. Então Débora era uma serva dela, uma espécie de ama, tá? Uma espécie de babá, do Jacó. Tá? E aqui ela entra na história do nada, dizendo assim, Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, por isso foi chamado de Alon-Bakut, que significa árvore de choro, alguma coisa assim. 9. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Queridos, lembrando aqui que, fala lá, citou aqui Débora, a ama, possivelmente a babá, que foi a babá de Jacó, então agora Jacó tem o privilégio de estar ali onde ela foi sepultada, ali honrando de certa forma a sua babá, a sua cuidadora. Tá? Vemos aqui então, versos 9, Deus reforçando a ele,
né, a sua mudança de vida. É Deus falando para Jacó assim: Jacó, eu te criei, Jacó, mas eu vou te formar, Israel. Lá atrás ele já falou: eu estou formando, ou seja, né, eu estou conduzindo você, eu estou transformando você a um Israel de Deus. Então assim, não se assuste se às vezes o que você vê é só o Jacó. Por isso que eu falo, você olhando aqui, você fala: meu Deus, mas que porcaria de homem é esse? Que porcaria de povo é esse? Tá? Claro, você está olhando o Jacó, eu também. As suas falhas, os seus erros, né? As suas ignorâncias, a sua falta de vida com Deus. Mas se pensando bem, nós somos igualzinho a ele hoje, queridos. Ou você acha que você já é aí o Israel de Deus? Não, nós somos esse Jacózão aqui. Mas agora veja bem, nós somos um Jacó que Deus tem uma promessa. E Deus está fazendo o quê? Conduzindo. Por onde? Por um caminho. Para levar onde? A Canaã celestial. Para chegar como Jacó? Não, como Israel. Né? Como um povo de Deus. Como alguém que sim, luta com homens e com Deus e vence. Tá? E como vencedores. Então grava isso no teu coração, queridos. Tá? Versos 11, Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, de você procederá uma nação e uma comunidade de nações, ou seja, vai proceder uma nação e comunidade de nações, ou seja, muitas outras nações que partem dessa nação. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão, a Isaac, dou a você também, aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estava falando com Jacó. Observe que aqui, se Deus elevou-se, é porque ele veio, Deus apareceu. Agora eu digo para você, se Deus nunca foi visto, como é que Deus apareceu? Sim, mas aqui está dizendo que Deus apareceu. Mas se Deus nunca foi visto, agora você fala que Deus não pode ser, você vê Deus, você morre. Então aqui nós vemos o quê? Tá? As multiformas de Deus. Deus, realmente, Deus abriu e fala que ele é espírito. E que se você vê ele nesse corpo, você morre. Tá? A Bíblia diz isso. Tá? Então, por isso que ele envia o quê? O anjo do Senhor. Então, aqui, gente, é uma citação onde entende-se que ele enviou o próprio Cristo em forma corpórea, porque Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, olha só, Jesus não é Deus? Jesus é a Deus na forma humana, né? É como se Deus se manifesta na forma, é em Jesus. Então, por que fala assim? Você consegue entender essa profundidade disso? Jesus, né, é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus era Deus, estava com... Sim, quer dizer o seguinte, é Deus na forma humana, como Jesus, tá? Mas são um? Não, são dois, mas sendo um, é uma doideira, irmãos, isso. Mas se você entender que você é corpo, alma e espírito, você vai entender plenamente isso, tá? Enfim, só entenda-se. Por isso que eu e você temos um corpo, uma alma e espírito, mas só dá certo o quê? Quando nós vivemos aonde? Em espírito, nesse corpo. É muito doido isso, né? Ah, eu adoro isso. Vamos lá. Vamos lá, gente. Já nem sei mais onde eu toquei. Eu acho que é versos 11, mas vamos lá. Não, acho que é versos 14. Vamos 14. Diz assim: Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. Tá? Verso 16. Eles partiram de Betel. Agora vamos... partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata é Belém, tá, gente? Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Lembra que Raquel, ela já tinha, Deus tinha concedido a ela, né, o favor de ter tido um filho. Ela tem José e agora então, né, ela está grávida de novo e ela começa então a ficar grávida. Ela ficou grávida de Benjamim, então aqui ela está dando à luz, tá, a Benjamim. Okay? E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Ou seja, avisou ela que o que está nascendo é uma criança, é um menino, não é uma menina. Tá? Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o filho o nome Benoni. Queridos, outras versões falam que a alma dela estava saindo, ou seja, ela morre no parto. Aqui, irmãos, a Raquel, ela morreu. Ela morreu dando à luz a Benjamim, tá? Então, olha só o que acontece. Perto, né? Quando estava morrendo, deu o filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Tá? E aqui, se for ver o significado, você vê que Benoni é o filho da minha dor, alguma coisa assim. Tá? E Benjamim tem um outro significado, ou seja, é Deus tirando, né? Ela praticamente amaldiçoando, né, o Benjamim, porque ela está morrendo por causa dele. E vem Jacó então e abençoa Benjamim. E você vai ver que Benjamim depois ele dá origem, inclusive, né,
a Jerusalém, enfim, uma terra, na verdade não é que dá origem, aonde fica para ele, para a tribo de Benjamim, é aquela região ali de Jerusalém. Tá? Então, vamos lá, já estamos concluindo, aguarde mais um minutinho. Diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Então eu quero que você grave muito bem aonde Raquel foi sepultada, que ela foi sepultada em Efrata, em Belém. Por quê? Queridos, lembra que Abraão comprou um terreninho lá em Maquipela, fizeram um cemitériozinho para ele, para sua esposa, para que todos fossem enterrados lá. E vocês vão ver assim que, inclusive Jacó, quando ele morrer, ele vai ser enterrado lá também. Você vai ver que Lia, aquela que não foi a escolhida dele, também está lá, mas Raquel ficou no meio do caminho. E aqui, irmãos, tem muitas lições por trás disso aqui. Por que Raquel ficou no meio? Por que não levaram nem que sequer os ossos? Você vai ver que José, quando ele está no Egito, ele morre e fala assim: eu vou morrer, mas por favor, junte os meus ossos, leve com vocês, eu não quero ser enterrado aqui no Egito. Tá? Por que ela foi enterrada ali? É uma pergunta para você dar uma pesquisada aí, tá bom? 21. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila. Olha, queridos, o que acontece aqui? Tá? Concubina de seu pai, Israel ficou sabendo disso. Jacó teve... antes de falar aqui da descendência de Jacó, olha só o que acontece, a desgraça que aconteceu aqui, irmãos. Ruben, quem que foi o Ruben? Ruben foi o primogênito, o primeiro filho de Jacó, filho de Lia. Né? Foi primeiro Ruben, depois Simeão, Levi e depois Judá. Lia realmente foi uma escolha de Deus, porque a gente vê, através dos filhos de Lia, sair a Judá, a tribo de Judá, que foi a tribo de Jesus. Jesus descendeu de Lia e não de Raquel. E agora então nós vemos assim Ruben, que foi o primogênito, ou seja, o primeiro, o detentor da bênção, fazer o quê? Um grande sacrilégio. Por quê? Ele vai para a cama com a mulher do seu pai, ainda que uma concubina, Bila. Sim, né? A mãe dos seus irmãos por parte de pai. Ele faz essa loucura, irmãos. Tá? Olha só que família disfuncional, doida, complicada, né? Meu Deus. Por isso que eu falei, é graça, gente. Porque se Deus não pode estar agindo por essas coisas. Deus age pela graça, pela promessa. Deus age, né, pela promessa, pelo plano que ele tem, e ele sabe aquilo que eles vão se tornar e não o que eles estão sendo. Por isso Deus estava se movendo na minha vida, na sua, não por aquilo que nós estamos fazendo hoje, porque seria uma porcaria, mas por aquilo que nós vamos nos tornar obedecendo a ele. Então Deus consegue visualizar isso, quem nós vamos nos tornar, né, caminhando com ele. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Esses foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Ou seja, irmãos, Ruben, irmão de Dan e Naftali, vai para a cama com a mãe de Dan e Naftali. Olha que coisa doida, tá? Esses foram seus filhos com Zilpas, serva de Lia, Gade e Aser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar o seu pai, Isaque, em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó sepultaram. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, irmãos. Lembra que quando ele fugiu para ir para Labão, o pai estava cego e já estava quase morrendo e já estava abençoando a Esaú? Lembra disso? Lembra, né? Então, agora a gente vê que ele com 180 anos aqui, irmãos, aquele cego lá durou pra caramba, né? Olha quanta coisa passaram aqui, olha quantos anos passaram isso aqui, o homem estava lá, vivão, né? Quanta coisa, gente, e aqui a gente poderia, né, esmiuçar muitas outras coisas. Por que ele ficou nesse silêncio todo esse tempo, por que não foi atrás de Jacó, gente, aqui viaja, né? Então, eu queria parar por aqui, cara, e queria dizer para você o seguinte, queridos, talvez a nossa grande lição desse capítulo nesse dia é o quê? Nós começamos o capítulo vendo o quê? Deus falando com Jacó e falando para ele ir para né, para Betel, para a casa de Deus, e ali habitar. E ali, queridos, olha lá, está no versículo 1, diz assim, estabeleça-se lá. Tá? Se é para ele se estabelecer aqui, como é que na metade do capítulo ele já está indo para outro lugar? Quer dizer, ele foi para a casa de Deus, fez o altar, El Betel, né?
tal, Deus viu, falou com Deus viu ele na pessoa de Jesus pessoalmente, viu Jesus ser ascendido de novo ali, né? Claro que na época não chamava de Jesus, né? Mas enfim, e faz o quê? E sai dali, irmãos. Continua sendo Jacó, e Deus tem que falar para ele, olha, você ainda é Jacó, mas eu vou te fazer o Israel. Queridos, eu quero que você creia nisso, porque se não fosse por esta fé, você talvez não estaria falando, está tudo perdido, mas porque você verdadeiramente vê que Deus está com você, está trabalhando na sua vida e não desiste de você, porque isso é graça de Deus, porque Ele está te tornando e Ele sabe no que Ele quer te tornar e sabe o que você pode se tornar, e aí vale a pena, irmãos, você se abraçar com Deus e você guardar no teu coração, né, a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, lembrando que hoje temos nosso culto presencial às 18 horas, você que é aqui de Curitiba, você que faz parte da nossa igreja ou quer conhecer a nossa igreja, esteja conosco às 18 horas, ali na rua José Carlos Macedo Soares, 221 no bairro do Xaxim, ou pode entrar no www.40ieqcuritiba.com.br www, o número 40, IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ, Curitiba.com.br, e ali vai ter, né, ali o endereço certinho da nossa igreja, tá bom? Apesar que ali o horário, acho que tá o culto de domingo às 17, nós precisamos mudar lá no site, viu? Tiagão, você tá aí, me ajuda, Tiagão, muda lá para mim, tá bom?